Fala pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai dar início a um cursinho básico de HTML, tá? A proposta é a seguinte: a gente tem um curso básico de HTML, um curso básico de CSS, que é para formatação das páginas, né? E um curso básico de JavaScript, que é para a gente poder fazer interações e tal, deixar a página mais dinâmica, tá? Então, começando hoje pelo HTML, nós vamos ter algumas coisas que a gente precisa saber antes, tá? Como pré-requisito, tá? Alguma coisinha, eu fiz uma listinha para nós aqui, ó. Primeiramente, como pré-requisitos, para a gente poder fazer esse cursinho básico aqui, é uma coisa bem básica mesmo, preciso que tenha apenas conhecimentos básicos de informática, né, que é para fazer download de arquivos e documentos, saber como que cria uma pasta, como é que instala um programa e como é que tu salva os arquivos. Tá? Claro que a gente vai mostrar isso passo a passo, mas provavelmente todo mundo que vai fazer esse cursinho já tem essas habilidades, né? Certo? Aí então, como segundo momento, nós vamos preparar o ambiente, que é instalar a nossa IDE, ou seja, o programa que a gente vai usar para digitar os nossos códigos, tá? Que é o Visual Studio Code. Após isso, a gente vai criar a nossa primeira página para entender como é que funciona um documento em HTML, uma coisinha bem simples mesmo, que está aqui o nosso código, que a gente vai digitar depois e fazer ele funcionar. Tá? E no final da nossa primeira aula, a gente vai instalar esse plugin aqui, o Live Server do Visual Code, que ele é interessante porque ele, no momento que tu altera o teu arquivo e tu salva ele, automaticamente ele já mostra o resultado sem que tu precise recarregar a página, tá? Então vamos lá, tendo esses pré-requisitos aqui como habilidades necessárias já, vamos passar diretamente para o nosso ambiente, tá? Vamos preparar ele. O que, que a gente vai precisar? Instalar a nossa IDE e a gente vai acessar através desse endereço aqui, tá? Então, code.visualstudio.com. Vamos abrir o navegador então aí, certo? Vou abrir ele aqui. E vamos colocar esse endereço aí, ó, code.visualstudio.com, tá? Vamos dar um enter, vai carregar nessa página do nosso navegador, do nosso editor de texto, certo? Então é bem simples, basta fazer um download clicando no botão aqui, claro, isso varia de acordo com o seu sistema operacional, né? No nosso caso aqui, como estamos usando o Windows, vai ser o Windows mesmo, só basta clicar no botão aqui, ele vai fazer o download ali, ó. Aguarde um momentinho para fazer o download, né? Ele está baixando aqui embaixo, certo? Embaixo ele está baixando, vou esperar ele baixar e vamos fazer a instalação. Eu não vou precisar fazer a instalação porque eu já tenho ele instalado aqui, ó, tá? O meu Visual Studio Code. Mas eu vou dar um pontapé inicial aqui para vocês entenderem o funcionamento. É bem simples, é avançar, avançar e esperar terminar, tá? Então terminou o download, vamos clicar nele aqui. Clica em executar. Ele vai vir com os termos de licença, né? Temos que aceitar esses termos aqui. Vamos dar um próximo. Aqui é interessante marcar ou criar um atalho na área de trabalho, para ele ficar visível já na área de trabalho para nós, tá? O resto deixa tudo marcado, se algum não tiver marcado, tu marca. Clica em próximo e clica em instalar e aguarda o término do processo, tá? Eu não vou fazer aqui, como eu já falei para vocês, eu já tenho instalado, tá? Então vocês terminem esse processo aí, ok? Bom, então o que, que acontece? Terminada a instalação, esse nosso segundo passo, que é preparar o ambiente, já está pronto, certo? O que, que vai acontecer? Ele vai estar aqui na área de trabalho de vocês do Visual Studio Code. No meu não está porque eu já coloquei ele na minha área de trabalho, na minha barra de tarefas. Vocês também podem fazer. Como é que faz? Clica com o botão direito em cima do ícone, vai ter uma opção aqui que vai dizer fixar na barra de tarefas. Basta clicar em fixar na barra de tarefas e ele vai vir para cá, tá? Então, terminado todo o processo de preparação do ambiente, instalamos o Visual Studio Code e vamos abrir ele, tá, pessoal? Pode clicar no Visual Studio Code aí para a gente abrir ele. Agora abrir, certo? E tá aí o nosso Visual Studio Code. Eu já tô com alguns códigos aqui que eu fiz anteriormente, tá? Então vai abrir isso aí para vocês, certo? Vamos então começar com o nosso arquivo principal, o nosso primeiro item, a nossa primeira página, que é esse código bem simples que a gente vai digitar para entender como é que funciona, tá? Esse nosso documento HTML, ok? Vamos fazer o seguinte, podem clicar lá em File, Open Folder, certo? Vamos clicar aqui na área de trabalho e vamos criar uma pastinha aqui. Tudo isso que eu estou fazendo, pessoal, de criar pasta na área de trabalho e tal, vocês podem criar no local que vocês quiserem e com o nome que vocês quiserem, tá? Mas para fins didáticos, primeiramente, vamos acompanhar dessa forma, ok? Então vamos clicar na área de trabalho e vamos clicar em nova pasta aqui e vamos criar uma pastinha chamada aula 01.
ou pode ser aula HTML, ou pode ser curso HTML, vocês definem um nome, tá? Mas como eu falei, só para a gente poder acompanhar de forma tranquila, a gente vai seguir esse padrão aqui, tá? Então, aula 01 e vamos selecionar a pasta. Pronto. Vai abrir a pasta para nós aqui. Vocês podem ver que aqui em cima está o nome da pastinha que abriu, aula 01. E isso aqui é uma tela de boas-vindas do Visual Studio Code que fica aqui em cima, a abinha dela. Pode clicar nesse X aqui para fechar ela, tá? Pronto. O que a gente vai fazer agora? Aqui dentro, essa aqui seria a nossa pasta, tá? Onde vão ficar os nossos arquivos. Vamos criar esse arquivo. Como é que a gente cria ele? Aqui do lado do aula 01 tem um ícone de um botãozinho que parece um arquivo com um maisinho. Se vocês colocarem o nome em cima dele, estiver instalado em inglês, vai estar New File, ou se vocês estiverem em português, vai estar Novo Arquivo ou Arquivo Novo, tá? Então basta clicar nele, automaticamente ele já vai abrir um campo para vocês colocarem um nome para esse arquivo. O nome a gente vai colocar index.html. Esse index.html geralmente é o nome padrão, tá? O index. Default também é um nome padrão. Nesse nosso caso, vamos usar index, que é o mais comumente utilizado, tá? Mas o nome do arquivo poderia ser qualquer nome, como eu já falei para vocês, tá? Mas para fins didáticos, para a gente poder acompanhar a sala de uma forma padrão, vamos seguir sempre os nomes e os códigos que eu colocar aqui, certo? Então vamos lá. O nosso código vai ser esse código bem simples aqui, ó. Só faltou fechar aqui, tá? Para a gente ter uma ideia de como funciona essa página. Então vamos lá, vamos no nosso Visual Studio Code, vamos digitar aqui doc type HTML. Depois eu vou explicar o código para vocês, tá? HTML. Uma das vantagens de nós usarmos o Visual Studio Code é que o que acontece? O Visual Studio Code, conforme você vai editando os documentos, ele vai os comandos de HTML, ele vai completando para você, né? Então isso facilita em produtividade, tá? Mas aqui eu vou apagar para a gente digitar tudo certinho, tá? Bom, o que acontece? O próximo comando que a gente vai digitar é o comando head, tá? Só que ele vai ficar, ó, como eu disse, ele completa, né? Ele vai ficar alinhado. Isso não é uma boa prática, tá, pessoal? Porque esse comando, ele é um comando que ele vai ser inserido dentro do documento HTML. Então, geralmente, quando a gente coloca um comando dentro de outro comando, a gente dá uma tabulação, a gente aperta o tab para ter essa distância. O que é isso aqui? Isso aqui a gente chama de indentação, tá? Para facilitar a organização do nosso código, certo? Ok, então vamos lá. Depois do head, a gente vai botar um title. Ó, nesse caso, como eu já dei uma indentação, ele automaticamente já vem indentado, ó, vocês viram? Então vamos colocar o title aqui. Vamos escrever. Deixa eu ver o que está escrito lá. Primeira página. E vamos fechar o comando. Uma coisa que a gente precisa entender agora é que sempre que a gente abre um comando, a gente fecha ele com o mesmo nome que a gente começou, colocando uma barra no início. Tá? Isso tudo vai ser explicado melhor futuramente. Por enquanto, só para fins didáticos, para a gente entender, vamos copiando o código meio corrido. Tá? Barra head para finalizar o comando. E agora a gente começa com o comando body, que é o corpo da página. Tá? Dentro do body, a gente vai colocar um comando H2. Vamos escrever, esta é a minha primeira página. E fechar com o comando barra H2. Tá? Agora também nós fechamos o barra body. E fechamos com barra HTML lá em cima, certo? Então, usamos o primeiro comando doctype indicando que estamos começando o HTML em sua versão 5, certo? Começamos o documento HTML propriamente dito e terminamos ele aqui embaixo. Todos os comandos que estão entre o HTML e o barra HTML fazem parte do documento. Aqui em cima começamos um comando de cabeçalho, o comando head, que é onde vai ser colocado o título da nossa página. Logo mais já vamos identificar ele para ver onde é que está isso aqui. Tá? Logo após o head, começamos o body, que é o corpo da nossa página propriamente dito. E dentro do corpo da página colocamos um título, né? Escrito, esta é a minha primeira frase. Tá? O comando H2 é um comando header, que indica uma formatação de cabeçalho, geralmente aplicada a títulos, tá? Que vai do H1 a H6. Depois nós vamos também estudar mais profundamente cada um desses comandos aqui. Tá, pessoal? Então, terminado o nosso arquivo, a gente tem que salvar em File, Save, certo?
foi salvo o nosso arquivo, eu vou fazer uma alteração para vocês verificarem aqui, ó, vou colocar um N de novo. Cada vez que a gente faz uma alteração na nossa página ou no nosso arquivo, seja ele qual for, e a gente não salva, aqui em cima, no lado do nome, fica uma bolinha. Essa bolinha indica que houve alterações no arquivo e que ele ainda não foi salvo, tá? Então, se você for lá em File, Save, ou Arquivo, Salvar, né? E der um Save, nota que a bolinha sumiu de lá, fica só o xizinho, porque agora não tem nenhuma alteração feita, certo? Vamos abrir esse nosso arquivo para ver como é que ficou. Pode minimizar aqui a nossa tela. Ali está a pastinha que nós criamos, aula 1, né? Vamos abrir ela. E dentro dela vai estar o nosso arquivo index.html, que foi o arquivo que nós criamos. Basta dar 2 cliques nele, ele vai abrir com o navegador padrão de vocês. Está aí o nosso arquivo HTML, a nossa primeira página. Agora eu vou abrir o VS Code aqui, ó, e vou colocar do lado para nós entendermos um pouquinho o que é cada coisa aqui, para ficar um pouco mais claro, certo? Então, no title, que é o título da página, e está escrito primeira página, é exatamente o texto que aparece aqui em cima, ó, na aba, quando você abre o seu navegador, certo? Se você quiser fazer uma alteração para visualizar ele, o que você precisa fazer? Vamos por aqui, eu vou botar 2 pontos aqui e 2 pontos no final. Nota que aqui na nossa página não apareceu. Primeiro porque eu não salvei o arquivo. Então você pode ver que tem uma alteração feita lá, ó, pela bolinha que está aparecendo, e ela não foi salva. Então eu tenho que vir aqui em File, Save, para salvar o arquivo, certo? O arquivo está salvo, mas ainda assim não apareceu nada de diferente aqui. Por quê? Porque no segundo momento, após salvar o arquivo, a gente precisa atualizar a página para ela receber a recarga do código atualizado. Então como é que a gente faz isso? Basta clicar na página aqui, clicar nesse botãozinho aqui, que é o botão de recarregar a página, ou atualizar a página, no Google Chrome no caso, tá? Ou apertar a tecla F5, que tem a mesma função de atualizar a página. Então você vai ver que agora lá no título, ó, as alterações que nós fizemos, elas apareceram. Certo? Voltando aqui no nosso VS Studio Code. Logo após, então, o body é tudo o que aparece no corpo da nossa página. E a gente entende como corpo da página tudo o que aparece abaixo da barra de títulos ou da barra de favoritos até o início da sua barra de tarefas aqui. Ó. Tudo isso aqui é o corpo da nossa página, tá? E esse aqui é o texto que nós colocamos aqui no esta é a minha primeira página. E também pode ser alterado, por exemplo, esta é a primeira página, certo? Vamos alterar aqui, por exemplo, vamos salvar o arquivo, nunca pode esquecer de salvar, tá, pessoal? Não alterou, por quê? Porque nós não atualizamos a página, então vamos atualizar para ver a alteração, tá lá, ó, esta é a primeira página, tá? Só que o que acontece, pessoal? Às vezes fica um pouco chato a gente estar alterando aqui, ter que ir lá atualizar a página para ver o resultado, tá? Seria mais interessante se ao salvarmos os arquivos aqui, já aparecesse o resultado, né? E o que a gente vai fazer? Para isso, a gente vai instalar um pluginzinho, que seria a quarta etapa aqui do nosso processo do aula inicial, que é o plugin Live Server. O que ele faz? Ele faz justamente isso. No momento que a gente faz uma alteração no nosso código e salva o arquivo, deixa eu só minimizar aqui, automaticamente a página já mostra o resultado, tá? E como é que a gente vai fazer para instalar esse plugin? É muito simples. Basta vir aqui, nesse botãozinho bem embaixo aqui, ó, que diz Extensions, clica nele aqui, e vamos procurar aqui o Live Server. Eu, no meu caso, já tenho ele instalado, mas vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer, tá? Vamos clicar aqui em Search e botar aqui Live. Só a primeira palavra já ajuda. O primeiro item da lista que vai aparecer aqui para vocês é o Live Server, tá? Basta dar um clique nele e aqui vocês têm um botãozinho Uninstall, no meu caso, porque ele já está instalado. No de vocês, vai ter um botãozinho chamado Install. Basta clicar no botãozinho e aguardar que ele vai fazer a instalação do plugin, certo? Depois de ter instalado esse plugin, basta voltar aqui, ó, nos seus arquivos, que é o Explorer, clica aqui, vai estar ali o seu arquivo. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar essa página aqui, ó. Vou fechar essa aqui também, que nós... O que acontece? Para a gente poder acessar o nosso código e ver o resultado, o que a gente fez? A gente minimizou a janela, abrimos a pastinha e abrimos o arquivo, certo? Então temos todo esse procedimento para fazer para visualizar. No caso do Live Server, quando ele está instalado, eu vou até maximizar a janela aqui. Voltando ao Explorer, vamos fechar essa extension aqui, para não ficar incomodando. No caso do Live Server, o que acontece? Quando você fez seu arquivo e você salvou, basta que, depois de ter instalado o Live Server, clicar com o botão direito nele e clicar em Open with Live Server. O que vai acontecer?
Ó, claro, aqui eu vou ter que dar permissões para que o nosso file permita, né? Então eu vou permitir o acesso, certo? E o que, que vai acontecer, ó? Eu vou restaurar aqui, vou restaurar a janela do nosso código. Olha lá, estão vendo que eu cliquei com o botão direito e ele criou um servidorzinho para nós aqui, abrindo direto o arquivo. Eu não precisei nem ter que ir lá procurar as pastas, né? E o que, que é mais interessante aqui, por exemplo? Agora, toda alteração que eu fizer, logo que eu salvar, ele já vai mostrar o resultado aqui. Observe, então. Eu vou tirar o esta é a primeira página e botar só primeira página com P maiúsculo, ok? Eu vou dar um Ctrl S. Olha lá, ó. Automaticamente já mostra para nós o resultado, sem que a gente tenha que fazer tudo de novo, clicar, atualizar e tal para verificar. Então isso ajuda muito em produtividade para a gente ver imediatamente o código que a gente fez. Certo, pessoal? Bom, então como primeira aula, era isso que a gente tinha para mostrar para vocês, ok? Então a gente mostrou os pré-requisitos, preparamos nosso ambiente com Visual Studio Code, criamos a nossa primeira página só para que a gente pudesse entender, né, o funcionamento, e instalamos o plugin do Live Server, que vai nos ajudar em produtividade aí para facilitar a visualização do nosso código depois de pronto. Tá, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado aí dessa nossa primeira aula aí. E até a próxima aula, onde a gente vai começar a fazer, estudar, enfim, os elementos do HTML para começar a criar páginas web aí de forma bem simples, bem fácil e bem didática. Tá bom? Então, até lá!